Bom dia, internauta. Vamos aqui ao quadro, por favor. Veja, no dia 23 de fevereiro de 2012, lancei no YouTube o vídeo O Cearense, a partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Está lá no YouTube desde o dia 23 de fevereiro de 2012. Em abril de 2012, deste ano, lancei também no YouTube o vídeo Cearense resume a partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Nestes dois vídeos, que, repito, estão no YouTube à disposição de qualquer internauta, eu expliquei ali como encontrar rapidamente a partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito, tá? Mostrei ali. O YouTube só me concede 15 minutos. Então é impossível discutir um tema, explicar um tema, qualquer que seja ele, em 15 minutos. Por isso, faço em partes, dividido, certo? Porque também é mais didático. Pois bem, repito, nestes dois vídeos, mostrei como se encontra facilmente a partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Muito bem, aqui está o exemplo, ó, partícula apassivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Muito bem. Neste vídeo aqui, hoje, eu volto ao tema, ao assunto, para dar uma resposta a um internauta, porque ele assistiu aos meus dois vídeos e ele me pediu agora que eu desse uma explicação acerca do singular e do plural, em se tratando do si, no caso aí, ó, como partícula apassivadora e como índice de indeterminação do sujeito. Um internauta me pediu isso. E eu estou aqui para explicar agora o plural em relação ao si, tá? Muito bem. Então vamos aqui, ó. Partícula apassivadora. Vende-se casa, conserta-se sofá, fabrica-se carro, pinta-se parede, reforma-se armário. Eu expliquei naqueles vídeos anteriores que o si, como partícula apassivadora, ele deve vir ao lado de um verbo transitivo direto. Foi o que eu disse aqui. Então, para que você, amigo internauta, descubra se o si é partícula apassivadora ou é índice de indeterminação do sujeito, você tem que fixar sua atenção nos verbos aqui, ó. Nesses verbos, olha aqui, ó. Vender, consertar, fabricar, pintar e reformar. Eis aqui alguns exemplos. Ora, o si, nestes casos assim, ó, o si será partícula apassivadora se o verbo aqui, ó, se o verbo for transitivo direto, que é aquele verbo que pede um complemento sem preposição, certo? Então, se nestes casos assim, ó, em que há o verbo, aqui o hífen, e aqui o si, e aqui o substantivo, ó, nestes casos, o si será partícula apassivadora se estes verbos aqui forem verbos transitivos diretos, que são aqueles verbos que pedem complemento sem preposição, correto? Então, em se tratando de verbos transitivos diretos, o si será sempre, nestes casos assim, será sempre partícula apassivadora. Agora, se
os verbos não forem transitivos diretos, forem, por exemplo, verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação, então aí o se será índice de indeterminação do sujeito. Então é simples, que eu expliquei aqui, não foi? Que para que você descubra se o se é partícula passivadora ou é índice de indeterminação do sujeito, você tem que olhar o verbo, a transitividade do verbo. Então, quando o verbo for transitivo direto, que aqui está os casos, ó, transitivo direto, então o se será partícula passivadora. E se os verbos não forem transitivos diretos, forem intransitivos, forem transitivos indiretos e forem de ligação, aí o se não será mais partícula passivadora, será índice de indeterminação do sujeito. Correto? Foi o que eu expliquei aqui naqueles vídeos. Muito bem, e aqui está o exemplo, ó. Você tem vende-se casa, o verbo vender, transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa, não é isso? Eu digo, eu vendo o livro. Ora, eu vendo o quê? O livro. Então o verbo vender é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Logo, vende-se casa, aqui o se é partícula passivadora. Consertar. Ora, quem conserta, conserta alguma coisa. Eu digo, eu consertei minha bicicleta. Ora, eu consertei o quê? A resposta, minha bicicleta. Logo, esse verbo consertar é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, então o se aqui, ó, será sempre partícula apassivadora. O verbo fabricar. Quem fabrica, fabrica alguma coisa. Eu digo, eu fabriquei um carro. Eu fabriquei um carro. Eu fabriquei o quê? Um carro. Então o verbo fabricar é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Logo, se é verbo transitivo direto, então aqui, ó, o se será partícula passivadora. Pintar. O verbo pintar também é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Eu digo, pintei ontem a parede de minha casa. Pronto. Pintei a parede de minha casa. Ora, quem pinta, pinta alguma coisa. Eu pintei a parede de minha casa. Logo, o verbo pintar é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Ora, se é transitivo direto, então o se será partícula passivadora. Viu aí? Reformar, a mesma coisa. Verbo transitivo direto. Quem reforma, reforma alguma coisa. Eu digo, eu reformei o meu sofá. Eu reformei o meu sofá. Eu reformei. Reformei o quê? O meu sofá. Então o verbo reformar é um verbo transitivo direto. Pede um complemento sem preposição. Logo, se é verbo transitivo direto, então o se será partícula apassivadora. Só isso. Tá? Grave isso. Verbo transitivo direto. Então o se é partícula apassivadora e não índice. E agora, vamos para cá. Se os verbos não forem transitivos diretos, forem qualquer coisa menos transitivo direto, então o se será índice de indeterminação do sujeito. Verbos intransitivos, se o verbo é intransitivo, o se será índice. Se o verbo é de ligação, o se será índice. E o verbo é transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, então o se será sempre índice de indeterminação do sujeito, e não partícula apassivadora. Só será partícula apassivadora o se estiver ao lado de um verbo transitivo direto, que pede um complemento sem preposição. Correto? Grave bem. Agora vamos para cá. Ó, precisa-se
de empregada. Precisa-se de empregada. Ora, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Eu preciso de livros. Pronto. Eu preciso de quê? Olha a preposição de aí. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Olha a preposição aqui, ó. Precisa-se de. Olha a preposição. Aqui não existe preposição, ó, porque é verbo transitivo direto. Aqui existe, porque é verbo transitivo indireto. Olha aqui. No caso aqui, o se é índice. Viu aí? Assiste-se a filme. O verbo assistir, no sentido de presenciar, é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Preposição a. Olha a preposição aqui. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Olha aqui. Preposição a. Então, se esse verbo aqui é transitivo indireto, então o se será índice de interação do sujeito, tá? E não partícula passivadora. Necessita-se, aqui, o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Eu digo, eu necessito de carinho. Olha aí, a preposição de. Então, o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. E a preposição é aqui, ó. Preposição de. Quem necessita, necessita de alguma coisa. O verbo gostar. Então, aqui o se também será índice, né? Verbo gostar. Quem gosta, gosta de, olha a preposição, alguma coisa. Eu digo, eu gosto do Messi. Eu gosto do Messi. Olha aí, eu gosto de quem? Vem a resposta, do Messi. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Pede um complemento com preposição. Preposição de. E aqui está ela. Gosta-se de sapato. Então, o se aqui, ó, é índice de indeterminação do sujeito, porque está ao lado de um verbo transitivo indireto. Viu aí a diferença? Obedecer, a mesma coisa. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. No caso aqui, é a preposição a. Olha aí, ó. Obedece-se ao chefe. Obedece-se ao chefe. Então, se o verbo obedecer é transitivo indireto, que pede um complemento com preposição, logo o se será índice de indeterminação do sujeito e não partícula passivadora. Muito bem. Agora vem a dúvida do internauta, né? Dúvida não, ele quer que eu esclareça. O plural é simples. Quando o se for partícula passivadora, aqui estão os casos, ó, exemplos. Quando o se for partícula passivadora, então, aqui, ó, no plural, haverá mudança, tá? Eu digo assim, ó, o YouTube só me concede 15 minutos. Já, o tempo ali já está quase se esgotando. Vamos lá. Então eu digo, ó, vende-se casa, plural. Vendem-se casas. Olha aí, vendem-se. Vem pra cá, ó, um Mzinho aqui, ó. Né? Assim, ó. Vendem-se casas. Olha aí. Plural. Muda tudo, ó. Quando for o se for partícula passivadora, tá? Aqui, ó. Conserta-se sofá. Plural. Consertam-se. Olha aqui o M. Consertam-se sofás. Viu aí, ó? Quando se for partícula passivadora, o plural é geral. Aqui, ó. Fabrica-se carro. Plural. Fabricam-se, olha o M aqui, carros. Viu aí? Pinta-se parede. Plural. Pintam-se paredes. Olha aí. E reforma-se armário. Plural. Reformam-se. Olha o M aqui. Reformam-se armários. É só isso. Quando se for partícula passivadora, o plural, meu amigo internauta que me pediu o esclarecimento, o plural engloba tudo, ó, tá? Vendem-se casas, consertam-se sofás, fabricam-se carros, pintam-se paredes, reformam-se armários. Agora, quando se for índice de indeterminação do sujeito, aqui já há uma diferença. O verbo, que é transitivo indireto aqui no caso,
o verbo transitivo indireto continua sempre na terceira pessoa do singular, como aqui está, ó. Precisa, assiste, necessita, gosta, obedece. E o plural aqui é diferente de cá. Vamos aqui, ó, o plural. Precisa-se de empregada é o singular. E o plural? Precisa-se, olha aí, precisa-se de empregadas, ó. Só muda aqui, ó. O verbo não se altera, como aqui, ó, quando se for índice de indeterminação do sujeito. Aqui está, assiste-se a filme, plural, assiste-se a filmes. Olha aí. Aqui não alterou, ó, tá? Continua na terceira pessoa do singular. Necessita-se de médico é o singular. E o plural? Necessita-se de médicos. Olha aí, só isso. Gosta-se de sapato. O se aqui também é índice de indeterminação. Então aqui, ó, o verbo não varia. Continua a mesma coisa. Gosta-se de sapatos, plural. Obedece-se ao chefe, é o singular. E o plural? Obedece-se aos chefes. Viu aí a diferença? Quando se for partícula passivadora, o plural, meu amigo, é genérico, ou é global, tá? Ele é universal, ó. É em tudo, ó. Vende-se casa, singular. E plural, vendem-se casas. Agora, quando se for partícula, ou melhor, for índice de indeterminação do sujeito, que são os casos aqui, ó, verbos transitivos indiretos, então o verbo no plural continua inalterado, ó, a mesma coisa. Sempre na terceira pessoa do singular. Sempre para o plural, ó. Tá? Aqui já é diferente. Eis aí, meu amigo internauta, o esclarecimento, né, sobre o plural e o singular, no caso do se, como partícula apassivadora ou como índice de indeterminação do sujeito. Muito obrigado.